Olá, bem-vindo ao blog TMC Tendências do Mundo Corporativo, programa número 8. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana com o Gustavo Camargo. Daqui a pouquinho já vou chamar ele já. Mas antes, só dando alguns recadinhos aqui bem rápidos. Tem muita coisa acontecendo com o blog, então tá até meio complicado de estar divulgando tudo ao mesmo tempo. Mas assim, site novo já está no ar, lá você pode encontrar todos os artigos, todos os programas já realizados. Além disso, publicamos um novo artigo sobre vulnerabilidade, tá bem bacana, saiu na revista Growth Strategy, já está no site também. Então, quem não leu, acho que vale a pena, que olha, escrever esse artigo foi muito bacana. A gente utilizou os exemplos que aconteceram na Olimpíada passada, agora em Tóquio, foi muito rico, e justamente a gente trouxe isso para o nosso dia a dia, para as nossas profissões. Então, acho que tá bem bacana. Além disso, a gente já disponibilizou todos os programas em podcast. Eu testei no Spotify, está funcionando bacana. Então, quem preferir, ao invés de utilizar o YouTube, pode estar utilizando agora o Spotify ou, de repente, o programa de podcast que você preferir. Então, tem muita coisa bacana aí. Bom, agora, não esquecendo, sim, claro, não posso esquecer. Quem está acompanhando a gente, agradecer demais vocês que estão acompanhando o Blog TMC. O Blog TMC vem aí com vários conteúdos, tem sido muito bacana, então agradeço demais a audiência de vocês, a participação de vocês. E não esqueçam, dar aquele likezinho no YouTube, sempre ajuda, e também a inscrição no canal da Growth Strategy TV. Isso ajuda bastante a gente a divulgar nosso trabalho. Mas agora vamos lá, vamos começar nosso programa, vamos começar o nosso bate-papo. Estou ansioso aqui para conversar com o meu amigo Gustavo Camargo, da Bain Company. Camargo, por favor. Oba, tudo bom, Zé? Bem-vindo, Camargo. Tudo bem com você? Tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, obrigado. Muito bem. Bom, o Camargo, ele é sócio da Bain Company aqui em São Paulo, ele é head da prática de Private Equity na América do Sul. Então, ele tem muita experiência, muita coisa bacana aí, até para a gente poder estar conversando sobre tendências de mercado, em linhas gerais, independente do setor, do mercado. Tem muita bagagem. Camargo, fala um pouquinho de você. Comenta um pouquinho da tua experiência, da tua atuação hoje na Bain Company. Bom, começando da Bain, a Bain é uma consultoria de estratégia, uma das 2, 3 maiores consultorias de estratégia do mundo. Deve ser conhecida por trabalhos que a gente faz em diversas indústrias. Eu trabalho na Bain desde 2005, quase todo esse tempo aqui na América do Sul, baseado em São Paulo. E eu sou responsável aqui na região por uma área que a gente chama de área de investimento privado, ou da área de suporte a investidores financeiros, que é uma das muitas coisas que a gente faz com os clientes, tipicamente ajudando eles ou nas decisões de investimento. Então, pensa aqui fundos de private equity, venture capital, growth, fundo soberano, fundos de pensão, etc. Uma das formas deles investirem os dinheiros dos seus públicos comprando empresas ou posições dentro de empresas. Eles têm algumas perguntas para que eles precisam resolver no ciclo de vida deles. Uma delas é em que setores, em que regiões, etc., gostaria de ter exposição. Depois, nesses setores e regiões, que teses de investimento, né, que ideias a gente acha que são promissoras, que merecem aqui o capital dos nossos investidores, sejam pessoas, famílias, governos, pensionistas, etc. E depois, como é que eu avalio uma empresa específica, ou como é que eu avalio um conjunto de empresas, e às vezes, depois que eu fiz o investimento na empresa, como é que eu ajudo aquela empresa a executar aquela tese, aquela hipótese de crescimento, de turnaround, de entrada em outros mercados. Aí fica um pouco específico sobre cada tese. A gente trabalha bastante, tanto nos momentos pré-aquisição, né? Entendendo o mercado, setores, teses, ajudando na avaliação de investimentos específicos, né? O mercado chama de due diligence, né? De avaliação daquele investimento específico. E, dependendo das situações, também pós-aquisição, né? Como você aporta não apenas capital, mas também outras competências para ajudar, né, aquela empresa investida a gerar o valor que estava super bonitinho no PowerPoint e no Excel antes da transação, e gerar dinheiro de verdade
no banco, no bolso dos investidores, e não só as teses bonitas que saem no jornal. Bacana. Mas você esqueceu de falar um pouquinho de você, Camargo. Fala um pouquinho de você. Bom, eu contigo na Poli no século passado. Eu não queria entregar, é verdade, né? Mas sou formado, conheci o Zoli aqui na Poli, mas depois eu saí antes de me formar, sou economista de formação e administrador público, entre a FEA e a GV aqui em São Paulo. Fiz um pedaço da minha formação acadêmica na University of Austin, na University of Texas em Austin, nos Estados Unidos, onde trabalhava especialmente com temas de desenvolvimento e como empresas e organizações são alavancas de desenvolvimento de economias, né? Então, o meu tema como empreendedorismo, na verdade, começou a partir do desenvolvimento econômico e social. Depois a gente vê o papel que, no mundo real, quem cria e expande as economias da sociedade são as organizações privadas, sem dúvida. Tudo dá certo com o Estado e as organizações públicas não atrapalhando e eventualmente ajudando, mas acho que a pergunta interessante é, puxa, como que ideias viram empresas, como empresas pequenas viram empresas médias, e, puxa, como empresas médias viram grandes corporações, porque a capacidade de gerar valor e desenvolvimento cresce exponencialmente conforme a gente vai dando esses passos, né? Tocando nesse ponto, eu acho que vale a pena, porque como a gente tem uma audiência muito diversificada, tem gente que realmente conhece muito de mercado, atua em mercado de capitais, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que não têm a mínima ideia do que seja e como é que isso funciona. Eu acho que vale a pena, não sei, se você puder esclarecer um pouquinho diferenças entre private equity, venture capital, essa questão de investimento, de repente fazer uma linha de como uma empresa pequena ela pode se tornar grande, quais são os steps que acontecem para de repente ela ter uma abertura de capital, né, um IPO. Puta, legal, Jali, porque acho que dá para fazer uma linha lógica que talvez ajude. Acho que fica mais fácil até para poder entender. Então, uma forma da gente pensar é o seguinte: imagina o ciclo de vida de uma empresa, assim, né? Como é que e depois eu associo aqui os momentos de investimento, o que a empresa precisa e qual que é a melhor forma dela conseguir se desenvolver. Então, as empresas com ideias, né? Então, o primeiro passo, na verdade, você não tem nem empresa, você tem uma boa ideia. Nesse momento de boa ideia, o que é muito importante para aquela boa ideia? Primeiro, que o empreendedor ou o grupo que está montando o negócio esteja olhando para o mercado. Então, primeiro, que aquela boa ideia está resolvendo um problema que é grande, que é importante e que ela consegue resolver. Então, aqui, nesse momento, é muito importante o empreendedor entender daquele mercado em que ele está olhando, tipicamente ter uma visão diferente do status quo de como aquele problema é resolvido, e ter uma ideia de produto ou serviço que resolve aquele problema. Na verdade, só te interrompendo um pouco, Camargo, mas assim, não basta você ter uma ideia, achar que tem uma ideia, você precisa ter uma ideia de fato, vamos dizer assim. Perfeito, então. E para isso você tem que preencher todas as lacunas que você está comentando. Isso, nesse momento, assim, que é um momento que no mundo de investimentos chama seed, ou capital semente aqui, ou capital angel investors, que é muito importante? Que o mercado-alvo seja grande o suficiente, que aquele time tenha experiência, coletivamente, que junto às pessoas que estão ali, eles têm experiência tanto de conhecer o suficiente aquele mercado, quanto de conhecer a forma como eles vão tentar resolver aquele problema. Então, não obrigatoriamente o produto, seja um software, seja uma fábrica, seja uma geringonça qualquer, aquele produto pode não estar 100% operacional, mas ele tem que existir de uma forma mais concreta do que só falar assim, eu vou revolucionar o mercado de cuecas no mundo. Não, mas como? Por que isso é importante? Por que isso é importante? Por que isso é grande? Por que você... O que te
gabarito. Esse é o momento Diferencia. De seed, né? Nem existe uma empresa ainda. O momento seguinte é você desenvolver aquele produto. Então, no jargão, o pessoal vai chamar de Minimum Viable Product, né? Ou MVP, que é o produto existe. Você consegue fazer ele, pegar ele na mão, você explicar ele para alguém, deixar um cliente usar, você tem que executar aquele produto e colocar ele no mercado. E a gente chama de Minimum Viable porque é o mais simples possível, para poder ser rápido, mas tem que ser viable, cara. Aquele negócio tem que funcionar. Porque o objetivo nesse momento é colocar esse produto na mão de algum grupo de pessoas, e não é nem tão importante que seja um grupo muito, muito grande, mas que seja um grupo de pessoas que realmente vão te ajudar a testar se aquele produto resolve o problema e, portanto, você tem o direito de querer dizer que você vai resolver aquele problema e endereçar aquele mercado grandão que você botou no PowerPoint da fase anterior. Esse é o momento típico das série As, né? Series A, a primeira captação de dinheiro ali que já tem um produto associado. Nesse momento que a gente vê é o momento em que mais frequentemente você vê os fundos de venture capital entrando nas empresas. Então, nessa hora, você já tem um mercado. Ok, isso que eu ia perguntar. Você tem um mercado-alvo, né, que você definiu, você tem um time trabalhando ali, tem um produto acontecendo, você precisa de dinheiro para fazer esse produto chegar no mercado. E você, necessariamente, você já tem um faturamento nesse momento ou não? Então, não é... Por favor, não me entenda mal. Faturamento, caixa, é sempre importante. Mas nesse momento de vida, a coisa mais importante não é quanto dinheiro você está ganhando. A coisa mais importante para a sua empresa é provar que aquele produto resolve aquele problema. Porque pensa na lógica, né? Você começou vendo um problema que era grande. Você juntou um time e montou um produto que resolve aquele problema. Sua primeira coisa a fazer é garantir que aquele produto resolve aquele problema. Portanto, você tem direito de captar um pedaço do valor que você gera resolvendo o problema. Nessa hora que tem aqui as séries A, as captações, não importa muito se a empresa está ganhando dinheiro com aquilo. O importante é colocar esse produto na mão de uma base inicial de clientes, primeiro, para testar o produto, e segundo, e mais importante, para ir mudando o produto. Porque se tem uma coisa que você tem certeza, é que a sua ideia ela pode ser boa, mas ela não é perfeita. E esse Minimum Viable Product chega na mão do cliente e aprendendo com o que os clientes o que os usuários no mundo real estão fazendo com o seu produto, você vai transformando ele. Então, nessa hora, ganhar dinheiro talvez seja um pouco menos importante do que aprimorar o produto. E a hora que a empresa consegue aprimorar o produto, fala assim, beleza, meu produto funciona muito bem. Eu tenho o direito de querer expandir isso aqui e resolver aquele problema que era grande para muita gente. Como eu estou resolvendo o problema? Eu estou gerando valor para essas pessoas, então eu posso pegar um pedacinho desse valor que eu gerei, tentar ser lucrativo e resolver o problema das pessoas, portanto, expandir. Nessa hora, vão acontecer provavelmente as rodadas B, C, D, os rounds B, C, D, etc., que ficam no meio do caminho aqui entre o que chama Venture Capital e o que chama Growth Investment. O que é Growth? Nessa hora, a pergunta não é mais se o mercado é grande, se o time é bom, se o produto funciona. Agora, você não está mais testando o produto. Você está testando o modelo de negócio. Então, agora não é mais saber se aquele seu patinete elétrico leva a pessoa de um ponto para o outro. Puxa, você consegue alugar aquele patinete elétrico por um preço que te dá um retorno de capital adequado? Você consegue ter um modelo de negócio em que você faz a manutenção daquilo e você faz a reposição dos produtos e você tem os times de carregar aquele negócio? Nessa hora, você não está mais testando a solução, produto ou serviço, você está testando o modelo de negócio. No jargão lá de investimento, o pessoal vai chamar a primeira fase de Product Market Fit, que é se o produto resolve o problema do mercado, sim ou não? Na segunda, essa parte de Growth que eu estou chamando, você já está testando outra coisa, você está testando o Business Model Fit. O seu modelo de negócio, a sua forma de cobrar, o quanto você cobra, o seu nível de engajamento com seus clientes atuais, a sua capacidade de reter um cliente que você já atraiu, você ter o churn baixo, né? Manter o cliente por muito tempo, a sua capacidade de atrair clientes novos com custo aceitável, que é a dor do
CAC, né, Cost of Acquisition. Nessa hora, então, ainda não é tão importante a empresa ganhar dinheiro e gerar muito caixa. Mas já é importante ela mostrar que, puxa, eu gasto X reais para atrair um cliente novo. Se é uma empresa, de repente, escalável, né? Se realmente ela tem potencial de crescimento. Exato. E quando você pega um cliente, aquele cliente, você atrai ele por um custo que é aceitável, e quando você pensa quanto de caixa aquele cliente gera na primeira vez que usa o produto, quando ele continua usando aquele produto por mais tempo, ele fica seu cliente por muito tempo, ele te ajuda a atrair clientes novos, né? Nessa hora que tem, e aí, de novo, pegando o jargão que algumas pessoas já podem ter ouvido, você vai olhar os unit economics, né? Quanto que um cliente gera de valor. E esse unit economics é uma combinação de, puxa, quanto que me custa adquirir um cliente? Que é o chamado CAC, Cost of Acquisition. Depois você vai olhar também e falar, puxa, esse cliente, ele me traz receita. Na primeira vez que eu sirvo ele fica sendo meu cliente por um bom tempo, ele me faz referências, né, e me ajuda a atrair clientes novos. Então, um cliente tem um lifetime value, tem um valor acumulado ao longo do ciclo de vida. E se esse lifetime value é muito maior do que o meu custo de aquisição, mas eu gasto 50 reais para conseguir um cliente novo, mas, puxa, esse cara fica comigo durante um tempo, blá, 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 ele me gera 500 reais, puxa, cada 50 que eu gasto, me gera, depois de um prazo, assumindo que eu não vou estragar o brinquedo, 500 reais. Puxa, tem um LTV sobre CAC, né, Lifetime Value dividido por CAC, de 10 vezes. Puxa, parece uma boa ideia botar dinheiro num negócio que cresce 10 vezes. Então, nessa hora de growth, é que as empresas podem até estar gastando mais dinheiro do que elas geram. Mas elas estão gastando mais dinheiro porque está trazendo um monte de cliente gastando 50 reais, e os 500 de receita vão vir ao longo dos anos. Então, nessa hora que a gente tem as rodadas B, C, D, onde é geralmente nesse momento que aparecem aquelas notícias de jornal, fala assim, a empresa X captou sei lá quantos milhões de reais ou de dólares, e ela hoje nem gera lucro. Não gera lucro porque quando o cara faz a conta, talvez o unit economics seja positivo, né? Mas, como ele está gastando todo o dinheiro que ele gera para atrair clientes novos, a empresa em si está queimando caixa, está gastando mais do que deve, e isso não é uma má ideia. Essa empresa está continuando o ciclo de vida, né? Essa empresa, ela está em grande crescimento. No mundo real, as coisas crescem muito, mas alguma hora elas começam a estabilizar. Quando a empresa está mais madura, você já não está mais medindo só a capacidade de crescer e a capacidade de atrair clientes lucrativos. Você já está começando a olhar quanto lucro aquela empresa gera. Então, nesse momento, ainda as empresas talvez ainda tenham muitas transformações para fazer. O cara vai ter que arrumar a governança, vai ter que criar conselhos. Ele vai deixar de ser uma empresa de poucas pessoas para ser uma empresa de centenas de pessoas. Então, nessa hora, gestão é importante. Nessa hora, governança é importante. Não é só dinheiro que as empresas precisam. E aí, nesse ponto, as empresas já começam a ser avaliadas não mais pelo mercado endereçável, pelo produto, pelo business model, mas pela efetiva geração de caixa. E se a gente seguir mais para frente no ciclo de vida, mas ela ainda está passando por transformações de administração, de governança, expandindo para novas regiões, etc. Mais para frente no ciclo de vida, essa empresa está estável. Ela já tem a governança estável, ela já tem o seu management estabelecido, o modelo de negócio já está provado faz 4, 5 anos, a capacidade de entregar, de deixar o cliente feliz, etc., já está provado há vários anos. Então, seguindo aqui o ciclo de investimentos, e começou lá com seed investments, com venture capital, com growth, essa empresa que já está crescendo bastante, mas tem economics estabelecidos, mas ainda precisa melhorar a administração e precisa melhorar a governança, é onde tipicamente o private equity investe. São investimentos maiores, em que é comprada, às vezes, a empresa inteira, mas tipicamente um pedaço da empresa. E o investidor não está colocando só dinheiro, ele está colocando dinheiro, mais a capacidade de ajudar com governança e com gestão. E mais para frente, ainda no ciclo de vida, quando já está tudo estável, é o momento em que as empresas tipicamente fazem o IPO. Se eu jogasse 5 anos para trás, é o momento em que tipicamente as empresas fazem o IPO. Porque o negócio já está estabelecido há bastante tempo. Você consegue explicar aquilo para o público de varejo. Fala assim, olha, o que eu faço? Olha, eu sou uma loja
Eu sou uma empresa que vende produtos pet. Essa é uma empresa que vende produtos pet. Olha o mercado de pet. Eu já estou vendendo produtos de pet faz 10 anos. Eu já cresci a minha base de lojas. Eu já saí de vender só produtos para vender produtos mais serviços. Eu ainda tenho um monte de crescimento para fazer. Mas a minha governança está estabelecida, a minha administração está estabelecida, o mercado está demonstrado, blá, blá, blá. E é esse momento típico do IPO, e aí o investidor, que lá no comecinho era Seed Investments, depois virou VC, depois virou Growth, depois virou Private Equity, vira o mercado aberto. Então, é quase um ciclo de vida teórico, segue... As coisas se misturam muito mais do que eu contei, né? Nada é sempre assim tão bonitinho, né? Mas vamos para tentar... Não, mas assim, eu vou falar um negócio, eu não queria dar uma aula, viu? Mas você deu uma baita de uma aula agora, hein, Camargo? Pô, ó, que beleza, viu? Essa agora você explicou muito claro, muito fácil. Eu acho que quem não conhece ainda, quem não sabia como é que funcionava tudo isso, né? Por que tanta letrinha, tanta palavra em inglês... Eu acho que agora ficou bem claro, acho que ficou bem transparente como é que funciona toda essa parte de captação de recurso, crescimento da empresa e tudo mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, você estava comentando aí nessa questão, toda essa linha de como é a evolução da empresa e tudo mais, como ela deveria se comportar, né, numa linha ideal, fazendo um pouquinho de comparação entre, de repente, Brasil, América do Sul ou o mundo. Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito aquela cultura imediatista, de você querer realmente ter resultados no curto prazo e nem sempre você olhar o médio e longo prazo, né? Você até, às vezes, pode ter algum plano, ter um plurianual, alguma coisa assim, mas nem sempre o teu foco está ali, né? Geralmente, aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a ser muito imediatista. Primeira coisa que eu te pergunto, você acha que isso realmente é uma questão do brasileiro? Ou você acha que isso acontece no resto do mundo, isso é normal? E segundo ponto, você acha que isso vem mudando nos últimos anos, ou seja, essa visão saindo do curto prazo, indo mais para o médio e longo prazo, ou você não vê alteração nenhuma, sempre foi assim e vai continuar desse jeito? Cara, essa pergunta é muito boa, aliás, tem 3 perguntas aí, né? E as 3 são muito boas, e aí eu já começo pedindo desculpa, eu provavelmente estou mais no campo dos otimistas do que no campo dos pessimistas, os pessimistas vão dizer que eu estou no... Estou junto com você, então. Então, vamos lá, qual que é a minha percepção? Primeiro, eu não acho que o brasileiro é imediatista, mas quando a gente pega um mundo real, em que você tem taxa de desconto muito alta, ou seja, juros muito altos, então taxa de desconto, porque os juros é um pouco do valor dos ativos ao longo do tempo, né? Do valor do dinheiro, de qualquer outra coisa ao longo do tempo. Se essa taxa é muito alta, se tem muita volatilidade do ambiente, cara, é uma questão de quase preservação da espécie, você tomar decisões a curto prazo. Porque quando você abre de curto prazo para o longo prazo, e aquele longo prazo ele é mais incerto, e o preço do longo prazo, que está embutido na taxa de juros, é muito alto, você não consegue se dar o luxo de pensar daqui a 3 anos. Se a gente somar isso, um pouco de concentração bancária que a gente teve em limitação de acesso a crédito, você misturou todo esse negócio aqui, não tem crédito no sistema financeiro, não tinha crédito no sistema financeiro para corporações, e quando ele tem, ele é caro e tipicamente de curto prazo. A reação das pessoas é tomar decisões baseadas nisso. Eu tenho... Bom, primeiro, é um fato, na minha opinião, que isso aqui mudou bastante nos últimos anos. Então, uma combinação entre sorte e competência, não importa muito, a taxa de juros real caiu muito. Culpa do mundo, qualidade do Brasil, que não escolhe os argumentos que acredita melhor, mas o fato caiu. Né? E ela caiu num ambiente de descentralização do sistema financeiro, tanto por menos um papel um pouco menor dos bancos, um pouco mais do sistema financeiro diretamente, e segundo que mesmo dentro do lado bancário, um pouco mais de competição, que trouxe outros players para o negócio, e também fez os players que já estavam lá começarem a se movimentar de uma forma mais dinâmica. Então, do lado da oferta de recursos, essa oferta começou a existir nos últimos anos no Brasil, porque a hora que você cai a taxa de juros, ele passa a ser viável, e a hora que você cai a taxa de juros, você começa a ficar... Aquele negócio do Brasil de 20 anos atrás, em que você pegava o dinheiro, colocava ele num negócio que chamava CDI, que rendia 20% ao ano, com risco negligenciável,
Não existe mais. Portanto, você tem a opção de falar, não me importo mais com a taxa de retorno, ou você tem a opção de falar, preciso me expor a algum risco se eu quero ambicionar qualquer nível de retorno. Então, do lado da oferta de recursos, a gente criou um ambiente que possibilita você ter recursos disponíveis. E a hora que essa oferta cresce, a taxa de juros vai cair, a disponibilidade de recurso vai subir, e aí aquilo que eu tinha dito lá atrás, que a taxa de juros muito alta, mais imprevisibilidade, faz você tomar decisão de curto prazo, a hora que cai a taxa de juros, de certa forma, isso aqui está baixando o custo do longo prazo, né? Então você começa a ter interesse em se expor a um prazo maior, e você começa a ter necessidade de se expor a um prazo maior, senão você não consegue ter retornos esperados no seu dinheiro. Isso vale talvez pouco no nível do indivíduo, mas é que você pensa lá, um fundo de pensão, um fundo soberano, um outro investidor institucional que está investindo dinheiro de outras pessoas e que tem um compromisso de retorno de longo prazo, os gestores desses fundos precisam buscar equação de risco-retorno que entrega o retorno que eles precisam. E a hora que não tem mais CDI de 20%, você começar a fazer isso mais perto da economia real. Então, isso aqui começou a permitir investimento. Depois, a abertura dos mercados de capitais, o fluxo de dinheiro entre países, etc., também trouxe mais recurso para a mesa. Eu acho que isso aqui, posso estar sendo muito otimista, mas isso aqui reforça e beneficia também um movimento de pessoas indo atrás de montar negócios, e todo o ambiente em torno de startups, que não é só tecnologia, mas é bastante tecnologia também. Cria do lado da demanda de recursos um espelho para essa oferta de recursos que eu estou dizendo que está começando a ficar disponível. Essas duas coisas têm que crescer juntos. Talvez essa seja a história dos últimos 5, 7 anos no Brasil, né? É de um mercado de incentivo a grupos que estão tentando empreender, e aí pensando em empreender da forma que eu tinha descrito antes, né? Pô, tem um problema grande que merece ser resolvido, eu tenho uma ideia para fazer isso, eu junto o time certo, eu monto um produto, tento fazer esse produto funcionar melhor, eu tento fazer o modelo de negócio funcionar bem, vou escalar isso aqui. Você cria os dois lados desse mercado e ele tem crescido nos últimos anos. Muita gente que estuda isso aqui de uma forma mais profunda que eu, diz que chega uma hora que você rompe níveis e as coisas se retroalimentam e crescem sozinhas. Você acha que agora com o aumento da taxa, inflação, taxa de juros, tudo agora numa crescente, você acha que esse volume, por exemplo, de IPOs e negócios que a gente tem no mercado de capitais e tudo mais, ele tende a ter uma queda, uma redução para o próximo ano, ou você acha que ainda não? Que realmente isso vai poder ser mantido nos patamares, pelo menos atuais? Cara, de novo, se eu tivesse uma bola de cristal aqui, que tava... Que é um programa de tendências, Camargo, vamos lá. Mas não vou fugir da resposta, não. Não vou fugir de responder, não. Só tentar ser honesto com a imprecisão da resposta, né? Então, é assim, tem algumas coisas que começam a ser quase que movimentos estruturais, e depois movimentos conjunturais. Tem um movimento estrutural que eu estava descrevendo aqui, de aumento, que você mexe tanto na demanda de recursos quanto na oferta de recursos, isso aqui se retroalimenta. Isso aqui é um movimento estrutural que aconteceu e vai acontecer. Por outro lado, tem fatores conjunturais. O que é um fator conjuntural, por exemplo? Durante muitos anos, teve investimentos de fundos de private equity e outros investidores, e outras classes de investidores, comprando participações em empresas fechadas. E o mercado de IPO praticamente não existia. Então, você formou um estoque de empresas que já estavam perto, já estavam naquela etapa de falar, puxa, eu já tenho um modelo de negócio comprovado, eu posso ir para o mercado de varejo e abrir o capital. Então, esse estoque se compôs ao longo de muitos anos, em que praticamente a gente não viu IPO. Quem quiser fazer conta, olha quanto teve de IPO no ano de 2007, e olha quantos teve entre 2007 e 2017, praticamente nenhum. E coisas muito conjunturais, muito pontuais ali, você vai até os números parecem grandes, mas você vai olhar por trás, era alguma coisa, uma venda de pedaço de alguma empresa, era a Petrobras fazendo uma captação maluca. Não tinha esse modelo de empresas chegando, empresas que já estão maduras e agora se tornam disponíveis para investidores de varejo. E a gente viu nos últimos 2, 3 anos esse estoque que eu estou descrevendo aqui indo a mercado, e algumas histórias muito legais, algumas histórias que talvez não sejam muito legais. E da mesma forma que a gente viu em 2007, um monte de IPO que viraram
notícias tristes em 2008 e 2009, talvez a gente veja agora uma série desses IPOs que aconteceram agora, virando histórias tristes e desincentivando. Então, a parte estrutural de, puxa, mais empresas mais empresas precisando de recursos e mais recursos disponíveis, isso aqui vai continuar crescendo. Mas talvez, conjunturalmente, a gente tenha uma pequena queda antes de voltar a crescer. Tem um indicador que a gente acompanha muito perto aqui no mundo, que é quanto dinheiro tem disponível para investir em empresas. Né? O jargão de mercado para isso é dry powder, né? Tipo, quanto pólvora tem para queimar. Que esses investimentos eles têm compromissos de longo prazo, né? Um fundo de pensão, um family office, se compromete com fazer um investimento, vai lá e o fundo capta dinheiro antes de conseguir gastar, e esses são ciclos longos. Então, é uma coisa que a gente consegue medir. O dry powder, né, a quantidade de dinheiro para ser investido no mundo, ele está aumentando. Então, imagina que esses fundos que investem dinheiro, eles estão captando dinheiro novo mais rápido do que eles estão conseguindo investir. Uma parte é porque os investimentos estão dando um retorno alto, então o investidor quer investir mais naquilo. A outra parte é que, como ele cresceu, a próxima rodada ele tem mais, ele está maior. Na prática, o impacto tem mais dinheiro para ser investido em empresas, em todos os... Para não complicar demais a história, em todos os momentos do ciclo de vida que eu estava descrevendo aqui, tem mais dinheiro para seed, tem mais dinheiro para VC, tem mais dinheiro para PI, tem mais dinheiro para IPO do que tinha antes. Portanto, a questão não é o recurso propriamente dito, né? Não é o dinheiro, sim. A questão é você realmente ter uma ideia que seja boa de fato e você está bem estruturado para conseguir captar esse recurso. Né? Porque não basta você também ter uma ideia boa, de repente, de fato, se você não sabe nem demonstrar isso, você não sabe nem conversar com os investidores para conseguir captar esse recurso. Tudo isso faz parte, tudo isso está dentro do negócio. Mas acho que é bem interessante a questão de realmente ter recurso disponível, isso no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Te fazer uma pergunta, a pandemia, na questão de investimento privado, você acha que afetou muito ou não? Porque, aparentemente, se a gente olhar alguns números mais básicos, a gente vê realmente que houve um investimento, uma disponibilidade de recursos em algumas empresas e tudo mais, que vem numa crescente, né? Então, eu sinceramente, aparentemente, quando a gente só olha de forma isolada essa questão de investimento privado, parece que a pandemia não afetou tanto. Tá certo essa minha colocação ou não? Realmente ela afetou bastante? Tá certo, e é bem curioso o que aconteceu nos últimos 18 meses. Assim. Primeiro, e até pegando uma carona na fala do Stuber ontem, nos últimos 18 meses a gente viu que a capacidade de fazer previsão ela é muito pior do que a gente já achava antes. Né? Muito pior do que aconteceu. Foi um ponto do Stuber na palestra dele ontem. Então, acho que isso é um negócio. O começo, vocês pegam de 2020 para cá, o começo de 2020, o mundo achou que tinha um cataclismo lá de investimentos e teve uma grande puxada no freio de mão. Então, todos os processos pararam, tudo meio que parou, quase ali o mês de março, mês de abril, foram quase que pensando na Fórmula 1, quase que um stop and go, um stop total, todo mundo para, entrou o carro madrinha na pista. No mesmo momento, a reação dos bancos centrais no mundo inteiro, com mais ou menos coordenação, foi de deixar claro que não ia faltar recurso, pelos aprendizados da crise de 2009, não ia faltar recurso para suportar as economias. Então, muito rapidamente, a gente foi de um ambiente que no começo do ano passado era recorde na história. Então, eu falei, tem esse indicador que chama dry powder, ele era o maior da história naquele momento. Tem outro indicador que é o número de investimentos novos, era recorde, não era recorde que 2009 foi maior, mas 2008 foi maior, mas era, depois de 2009, daquela crise, era um ponto mais alto que a gente estava. O número de desinvestimentos, né, que é vendas recorde. Então, já era um ponto super alto, se a gente pega a história de investimentos, e eu estou falando aqui, eu estou juntando
venture capital, com private equity, com IPOs. Para um stop total, de março até abril, maio do ano passado. E aí, quando começou, meus colegas falavam, o verão mais quente da história, no ano passado, quando começou ali maio, junho, o verão americano, o verão do hemisfério norte, e ficou clara a disponibilidade de recursos gerados pelos bancos centrais. E também ficou claro que a taxa de juros ia ficar entre zero e negativa durante um bom tempo. Teve uma virada muito rápida. Então, foi de nível recorde para quase zero, para voltar para aquele nível recorde em 2 swings em 3 meses. E desse ponto recorde, olha, só cresceu. Então, pelo menos enquanto os estímulos monetários no mundo continuarem, a quantidade de dinheiro disponível para investir, que é o lado da oferta, só está aumentando. Isso aqui permite que o lado da demanda continue se estruturando e se desenvolvendo. Tem gente mais cética que vai dizer, falar, puxa, tem uma hora que você erra a mão e começa a botar dinheiro demais em coisa muito ruim. Sim. Tem gente que vai dizer e vai falar assim, beleza, investir em coisa ruim é o custo de investir em algumas coisas boas, porque você não sabe quais são boas e quais são ruins. E se uma parte das boas derem certo, elas meio que pagam o bolo todo, e para sociedades como um todo, é positiva essa exposição a risco. E para o investidor ali, como ele está nesses momentos muito cedo, ali, de seed, de venture capital, de growth, o fundo faz muitos investimentos, faz investimentos pequenos em muitas empresas, ele está meio que diluindo o risco dele em muitas empresas. Aquele retorno fica protegido. Então, porque é natural que não é todo negócio que vai ser bem sucedido ou vai chegar numa IPO. Você, de repente, pode ter negócios bem interessantes que, de repente, ficam ali no meio termo, que pode ser também bom você ter esse investimento. E é natural que você tenha um pouco de perda aí dentro desses recursos que são disponibilizados. Acho que isso é natural. Agora, falando um pouquinho de um tema que está muito... honesto também, né? E tem alguns que vão dar errado, cara. Vai dar errado. E se a cada 30 anos um Titanic servir para ensinar as pessoas que alguns riscos você não pode tomar, é muito ruim para o Titanic, mas é bom para a indústria que aprende que quando dá errado é dessa forma, né? Então, eu acho que tem um pouco também daquela história, né? Às vezes a gente fica pensando muito em um produto ou um negócio que vai durar a vida inteira. Quem disse que alguém também está procurando alguma coisa que vai durar a vida inteira? Se ele durar bem, tendo, sabe, um retorno extremamente atrativo aí em curto período, por que não também investir? Então, você tem uma série de modalidades aí possíveis aí que pode estar numa diversificação de investimento que pode ser atrativo. E você vai ter coisas excelentes, vai ter muito poucas, coisas ruins vão acabar ficando, e de repente você vai ter um meio termo aí que pode ser muito interessante, que é onde de repente você pode ter um volume de negócio bom. Agora, o que eu te perguntar é o seguinte, olhando um pouquinho hoje, a gente está vendo aí uma avalanche de ESG para todos os lados, né? A gente vê já dentro das empresas, isso começou lá atrás, com a ONU, junto com os grandes investidores, definindo as diretrizes ESG, tudo mais, né, o PRI, e está vindo muito forte agora, desde o ano passado, a gente está olhando em tudo que é lugar, ESG. Duas perguntas. A primeira, realmente os investidores estão adotando as diretrizes ESG na hora de selecionar os seus investimentos, isso hoje? E 2, você acredita que isso vai ser uma coisa que vai ficar, ou você acha que pode ser apenas uma moda aí, uma questão momentânea? Cara, de novo, ótima pergunta. Acho que passou muito já do ponto de caracterizar como moda. E lembra, né, são indústrias de ciclo longo. Então, não é acho que o tema aqui não é que o investidor, que é o fundo de investimento que está lá analisando empresas, se ele quer ou não levar ESG em consideração. Está na etapa anterior. Se ele não tiver uma evidência crível de que ele só investe em empresas que seguem esses parâmetros, ele não consegue captar dinheiro. Coisa boa. É bom ver isso. O negócio alimenta, entendeu? Porque se para eu captar dinheiro eu preciso demonstrar que eu faço, eu vou ter que fazer. E enquanto eu fizer, eu vou
eu vou aprender a fazer, eu vou ensinar o mundo como é que faz, eu vou cometer erros e vou aprender com esses erros, eu vou cometer erros e vou dar errado, e alguém vai aprender com os meus erros, né? A gente vai ter algumas coisas para a gente levar em consideração. Primeiro, de verdade. A pessoa que investe, não investe no veículo, lá no fundo, sem ter a expectativa, pelo menos, de que aquele dinheiro que ela está colocando ali vai ser investido respeitando os critérios de ESG. E aí, a gente não precisa nem acreditar que todo mundo virou bonzinho do dia para a noite. Imagina que é só alguém que está preocupado com o ponto de saída. Porque se eu estou colocando dinheiro num veículo que vai investir em meu nome, ele vai investir em meu nome, vai comprar uma empresa, daqui a 7 anos, 5, 7 anos, vai vender essa empresa, e vai vender essa empresa, se tudo der certo, por mais caro do que ele pagou, e vai me devolver esse dinheiro. Se eu acredito que o próximo comprador, lá na frente, daqui a 5 anos, vai levar ESG a sério, mesmo que eu não tivesse nem aí, que eu tivesse felizão aqui de botar fogo na floresta, eu estou preocupado só com ganhar dinheiro, ainda assim, a minha preocupação egoísta de ganhar dinheiro me faz cobrar ESG. Então, a expectativa de que lá na frente vai ser importante é suficiente. Então, ainda que eu queira, de novo falei, eu sou geralmente o otimista da sala, ainda que eu queira olhar isso aqui como um critério, mais uma evidência de maturação e amadurecimento das sociedades, blá, 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 ainda que eu esteja errado nisso, e seja simplesmente maximização individual das pessoas, a expectativa de que lá na frente vai ser importante é o suficiente para isso virar valor hoje. Isso não é uma expectativa de hoje, é uma expectativa que vem crescendo faz 5, 7 anos. Então, não existe dinheiro captado sem essa expectativa. Portanto, ele vai ser investido tentando entregar essa expectativa e lá na frente isso aqui se reforça. O que eu acredito que vai acontecer bastante nos próximos anos é a gente melhorar a qualidade do que quer dizer ESG. Se olhar lá se olhar lá o PRI, puxa, se quiser ser muito flexível, qualquer coisa cabe ali dentro. Desculpa, fora os extremos. Mas é bem abrangente. Como é que a gente, como mercado, vai conseguir ser mais melhorar a qualidade do que é medir antes, durante e depois os critérios de ESG? Se você quiser fazer uma analogia super distante, acho que no século XVIII, quando o Frei Luca Pacciola inventou lá as partilhas dobradas e a contabilidade, ninguém sabia medir financeiro direito. Ao longo de 300 anos, o pessoal aprendeu a fazer medidas financeiras. Será que aprendeu, Camargo? Será? Então, tem gente que aquilo ali vai cometer desvios enormes. Mas concorda que o fato da gente ter boas réguas, inclusive, é o que permite a gente medir esses desvios. Então, da mesma forma que lá atrás, provavelmente, era o embrião do que é fazer a contabilidade, era talvez tão genérico quanto que o PRI, ao longo dos anos isso foi ficando mais concreto. Então, se a gente, de novo, me permitindo aqui a minha lente otimista na interpretação do mundo, que isso aqui é importante de verdade, o que vai acontecer nos próximos anos é melhorar a qualidade dessa medida. E a gente começar a conseguir falar sobre ESG daqui a 5 anos da mesma forma que a gente fala sobre o lucro líquido, que a gente fala sobre EBITDA. E qual que a gente conseguir ter critérios para falar que é um impacto econômico, o que é um impacto social, o que é um impacto ambiental, de uma forma mais concreta. E ter métricas que permitam falar assim, olha, esse negócio aqui, não só ele está acima da linha mínima do aceitável no ESG, mas virar e falar, puta, esse cara aqui está muito acima, versus esse outro que está só perto da linha, e começar a ter prêmios de investimento ao longo dessa curva. Acho que a gente está muito distante disso, apesar de existir uma classe de investimentos em impacto, ter veículos captados com track record super legal de demonstrar resultados em impacto, não só em rentabilidade financeira, mas acho que a capacidade de medir e a confiança na métrica podem fazer isso ser bem mais legal. A gente realmente tem uma curva. Não forma que existe uma curva de juros ou uma curva de exposição a retorno e risco, quase tem uma curva de exposição a rentabilidade e impacto. Isso é muito bacana e também eu concordo com você. Voando mais.
Né, a impressão que eu tenho é uma percepção minha. Eu acho que a gente está engatinhando ainda, principalmente na questão de execução, realmente, na atuação dos critérios ESG. Você ainda vê, quando você vai olhar as iniciativas que as empresas estão realmente realizando, elas são muito... Talvez são as mais conhecidas. Eu acho que ainda tem um campo, tem muita oportunidade ainda dentro do ESG, que pode ser realmente favorável para as empresas, como oportunidade, que ainda não foi explorado, ainda não é conhecido. Talvez na parte de governança seja um pouco mais claro, seja um caminho já mais, sabe, talvez asfaltado. Mas meio ambiente social, acho que tem muita coisa, tem muita gente pisando em ovos ainda, tem muita gente com medo de fazer uma iniciativa um pouco mais forte, até para poder sentir como é que o cliente vai reagir, o mercado vai reagir. Então, eu acho que ainda está engatinhando. Então, eu acho que faz total sentido o que você está dizendo, que justamente mais para frente a gente vai ver uma consolidação muito maior dessas iniciativas dentro das empresas. Concordo contigo. E acho que, de novo, quando a gente olha, pegando os três, né, o E, o S, o G, concordo contigo, governança parece um pouco mais claro. Mas também governança é onde os critérios são mais estabelecidos, né? Você tem o IBGC, você tem até a própria B3 e todas as outras bolsas, tem critérios de governança. Eles falam, puxa, para você ser uma empresa de novo mercado, você tem que respeitar essas regras, que tem que respeitar os mercados. Os critérios estão mais estabelecidos. Em impacto ambiental, acho que começa a ter um pouco de critério, e em terceiro lugar, o impacto social. Deixa eu pegar o ambiental para mostrar exemplos concretos de como você começa a transformar em valor essas coisas. Ano passado, teve emissões, tipo, de verdade, assim, de debênture, de empresas no Brasil, no mundo aqui de pulp and paper, não fazer propaganda de nenhum específico, mas não deve conhecer a história, em que, puxa, a taxa de juros que aquela empresa vai pagar tem um pênalti se ele não entregar os impactos ambientais muito bem descritos. E a hora que o cara faz isso e coloca isso na taxa de juros da debenture, ele não está só criando uma história bonita para ir contar lá na reunião de RI, na apresentação de RI. Ele está se criando o compromisso de, poxa, como é que eu defino métrica, como é que eu meço a métrica, como é que eu crio um ambiente de fiscalização dessa métrica. Quase aquilo que eu estava chamando da auditoria, que vai lá medir qual que é o lucro do cara. Poxa, eu começo a ter uma coisa parecida, como é que são os indicadores concretos. E a hora que você tem 5, 7 anos de histórico desse indicador, você começa a virar e falar, puxa, mas a empresa de pulp and paper aqui faz desse jeito, a empresa de pulp and paper ali faz desse outro jeito, essa debenture tinha 50 base points de prêmio, essa outra aqui tem 75, porque a empresa é um pouco maior, um pouco menor. Você está influenciando o custo de capital de um negócio de floresta que é essencialmente dependente do custo de capital. Porque o cara planta uma floresta hoje para transformar em pulp daqui a uma década. O cara que fizesse um pouco melhor, um pouco pior, vai estar aqui daqui a 2 décadas versus o outro que está com igreja. Claro. Acho que é isso aqui que eu estou tentando ser otimista, que em environmental já começa a ter indicadores mais concretos. Eu acho que o social talvez seja a fronteira menos explorada, espero que por enquanto, mas até alguém começar a ter inovação nisso. Né? Sem dúvida. Provavelmente foi inovação fazer governança bem feita em algum momento no tempo. E hoje a gente toma como table stakes. Né? Então, a governança bem feita é o mínimo para conversar. Talvez daqui a alguns anos a medição e critérios environmental seja table stakes, é ponto de partida para conversar. E a fronteira continue sendo como fazer isso em impacto social. É ótimo saber que está nesse nível já, sobre o olhar do investidor mesmo. Agora, saindo um pouquinho de ESG, Camargo, mercados, o que você está vendo como promissores, alguns mercados aqui no Brasil, ou de repente no mundo, que podem acontecer aqui, podem vir para o Brasil, se de repente eles já não estão? O que você está entendendo aí para os próximos anos que vão ter mercados realmente que vão dar algum destaque em termos de negócio? Então, Jolie, faz vários anos já que tem a ideia de pegar um mercado qualquer e colocar social, mobile, connected, né? Você pegar aquele mercado e interpretar ele sob uma ótica de como é que eu uso os relacionamentos sociais, pensado aqui como as redes sociais,
como é que eu uso a conexão em tempo real, né, de todo mundo com o celular na mão. E eu tento inovar aquele mercado, transformar aquele mercado, mudar a forma de fazer coisas que já acontecem hoje, ou de criar novos produtos e serviços para resolver novos problemas daquele mercado, usando o fato das pessoas serem todas conectadas, com mobile e interagindo entre si, é o Social Mobile Connected. Essa tendência, tem um paper sobre isso, que ficou famoso na indústria de VC, que já tem 10 anos e meia. Então, não é novo. Mas o fato de não ser novo não quer dizer que não tem um monte de coisa ainda para ser revolucionada. Claro. A gente conversando aqui 4 anos atrás, a gente já está falando que no Brasil fintech não foi para lugar nenhum. Olha o que está acontecendo agora. Quase não existe mais banco. Todas as empresas são, de alguma forma, conectam serviços financeiros no seu modelo de negócio como uma forma de aprofundar o relacionamento com seus clientes. E aí fica até estranho pensar qual que é o papel de uma empresa que é só serviços financeiros. O cara não é serviços financeiros mais loja de alguma coisa, serviços financeiros mais entrega de alguma coisa. Fica até estranho pensar isso aqui. Então, um monte de coisas que parecem óbvias ainda estão para acontecer. Tem uma outra, assim, entrando aqui no discurso do óbvio, repetindo frases feitas, tem uma outra que é muito boa, que o futuro já existe, ele só está muito mal distribuído. É verdade. Tem um monte de coisa que, pegando um modelo de negócio bem feito, que se preocupe com o custo, que consiga gerar produtos e serviços para chegar de verdade nos estratos mais baixos de classe C, de classe B, nos estratos de classe C, nos estratos de classe D, você vai de poucos milhões de clientes no Brasil para dezenas de milhões de clientes no Brasil. De um mercado endereçável de 5 milhões de pessoas para um mercado endereçável de 50 milhões de pessoas. Isso aqui é colocando tecnologia para permitir a execução de alguns modelos de negócio mais baratos. Então, se quiser a minha bola de cristal, eu não sei, é difícil falar qual o business exatamente, mas esse modelo de você pegar alguma coisa, colocar nessa coisa, mobile connected, social, e criar modelos de negócio que têm custo de execução mais barato, são melhor avaliados pelos clientes, tem capacidade de penetração alta, isso aqui deve continuar sendo o principal motor de inovação durante um bom tempo. Tem gente que chama isso de digital. Acho que digital, infelizmente, é um daqueles termos que foi usado para tanta coisa que não quer dizer mais nada. Criar novos modelos de negócio, alavancando o potencial de tecnologia, especificamente com Connected, Mobile, Social. Ainda tem muita coisa para fazer no Brasil. A gente fala que e-commerce cresceu no Brasil, mas ele ainda tem uma das penetrações mais baixas do mundo. A gente fala que digital banking está trazendo pessoas para dentro do que não eram bancarizadas para dentro do sistema financeiro, mas ainda tem baixa penetração de serviços financeiros no Brasil. Talvez hoje conta corrente não seja mais pouco penetrada, mas crédito ainda é pouco penetrado. Seguros é uma piada. Investimentos mais piada ainda. E nem dá para comparar, não dá nem para imaginar, descrever o ambiente de investimentos para pessoa física hoje e esse ambiente 5 anos atrás. Então, ainda que a gente, mesmo nesses setores que parece que a gente andou bastante, quando a gente compara internacionalmente, e eu nem sugiro comparar com os Estados Unidos, porque é outro mundo, a Europa é outro mundo, os caras são ricos. Compara com o Sudeste Asiático, que tem também empresas emergentes, com um monte de problemas políticos, econômicos, e parecem estar mais penetrados nessas soluções tecnológicas. Então, acho que isso aqui deve gerar muita transformação ainda. Você gosta de falar de tendências? Então, olhando mais para frente, quem tenta botar o telescópio com um foco mais distante, fala que a próxima onda de transformação é você pegar alguma coisa, colocar inteligência artificial e gerar negócios, que são uma combinação de mais baratos com mais personalizados e com mais eficientes. Acho que a gente já vê muitos casos de uso de inteligência artificial como parte daquilo que eu estava chamando de digitalização, de conectividade e uso de tecnologia. Mas ainda são casos de uso pontuais, não são modelos de negócio baseados em inteligência artificial. Acho que isso aqui está mais longe. Está muito no início ainda. A utilização de inteligência artificial acho que está muito no início, né? Tem um potencial gigantesco. E vai ser base para muita coisa.
E a outra coisa, também, olha, seu tema aqui é tendência, é assim, toda vez que a humanidade passou por grandes transformações em alguma coisa, ela gerou um efeito em volta, um efeito de transbordo, um halo effect, que foi muito maior do que a transformação em si. Tem muita gente que chama isso aqui, por exemplo, no momento da Corrida do Ouro, você viu as empresas que vendiam picaretas. Tá? Você até usa essa referência. Então, aqui, esse monte de transformação que eu estava descrevendo aqui, com empresas de base tecnológica e software, resolvendo produtos e serviços, cria um halo effect, um efeito de transbordo em um monte de indústrias. E aí, aqui surge um monte de negócio super interessante para ser criado, ideias para serem exploradas. Se eu tentar ser mais concreto com você, tem coisas meio óbvias. Se tudo vira dados online, cybersecurity é um problema. Uhum. Hoje, de manhã, no jornal, tinha umas matérias ali sobre as pessoas, sobre o impacto do Pix em segurança, acho que na matéria especificamente do Estadão, era sobre o crescimento, um potencial impacto no crescimento do sequestro relâmpago. Como é que a digitalização dos serviços financeiros, como é que isso aqui cria temas de segurança? E sabe, como é que vai conseguir travar um movimento desse, por exemplo? Como é que coisas como transporte virando serviços, você não precisa mais ser dono do carro, você pode ou alugar o carro, ou então contratar como serviço. Como é que aquilo cria impacto no Uber? A gente sabe. Como é que aquilo cria impacto nas cidades, nos estacionamentos, nas vagas de garagem dos prédios? Pô, se as famílias não precisam mais ter um carro por pessoa, o que você faz com aquela área de garagem? Não poderia virar área de lazer? O que é a empresa de arquitetura que está lá criando o projeto para fazer eletrificação das vagas de garagem continuam e áreas de lazer nas vagas de garagem que você não precisa mais fazer? Puta, você tem aqui todos os prédios. Tem muita. É um campo... franjas aqui, né? Que é um monte de coisa que pode surgir de oportunidades. Às vezes uma pequena causa já começa a gerar umas consequências de mercado enormes. É feito em cascata, não tem como não acontecer. E isso que eu acho que é às vezes muito rico, porque às vezes você fica preocupado muito ali com o core da coisa, muito com o tema principal do produto, de repente, você às vezes não observa o que você tem, de repente, nessa periferia aí, que nem você está comentando. E tem enormes oportunidades aqui, enormes. Às vezes você olha assim e fala, puxa, uma coisa de repente até básica. Eu falei, putz, por que eu não tinha pensado nisso? E de repente aquele teu serviço, aquele teu produto se encaixa perfeitamente, pode gerar um lucro extremamente interessante. Exato. Então isso é muito rico. Lembra que eu estava comentando lá no começo do ciclo de vida das empresas, que eu falei, puxa, tudo começa com um problema. Né? E um problema que é grande, que é importante. Se a gente já tem transformação nas indústrias, eu estou criando problemas novos. Um outro concreto aqui, outro dia eu estava no jornal, uma empresa brasileira que tem operação no Brasil e no México, captou, acho que quase meio bi de real, e o que eles fazem é alugar carro para motorista de aplicativo, motorista Uber no Brasil, no México e também em outros países. Cara, esse problema simplesmente não existia quando não existia Uber. De alguma forma, os caras ali descobriram que esse problema existia e criaram um modelo de negócio que faz isso melhor do que as empresas, ou sei lá, tenta fazer isso melhor do que as empresas de aluguel de carro. Que outros problemas surgem como parte da transformação digital que a gente estava citando aqui e que permitem criar negócios novos, né? É bem aquela analogia da Corrida do Ouro. Pô, ninguém precisava de picaretas se você não tivesse a Corrida do Ouro, mas na hora que você tem a Corrida do Ouro, você tem gente ganhando dinheiro com ouro e tem gente ganhando dinheiro com a picareta. Um exemplo mais concreto desse foi a Levi's. A Levi's, calça jeans que a gente usa hoje, a calça jeans surgiu porque era uma roupa que aguentava o cara passar lá o dia inteiro minerando, que era vendida para ele e não para o empregador dele. Virou é um exemplo que eu estou chamando aqui de Sim, perfeito. De essas franjas em volta da transformação. Daí nós temos um monte de tendências em empresas. Camargo, eu vou ter que cortar um pouquinho, porque já estouramos 1 hora já de programa, o bate-papo tá bom demais, e não chegamos nem na metade das perguntas que eu tinha selecionado para te fazer. Só para encerrar, antes da gente fazer o nosso tradicional aqui, pinga-fogo, ping-pong, qualquer coisa aqui, que a gente, umas perguntinhas mais engraçadas, eu queria que você desse algumas, de repente, dicas, se você puder, para quem está empreendendo. A gente sempre fala um pouco de mercados, empresas e carreiras. Eu acho que encaixa bem para as pessoas que estão empreendendo. O que você acha? Como é que as pessoas poderiam se preparar melhor
para empreender? O que elas deveriam, de repente, estudar ou, de repente, ter experiência? O que você acha que seria relevante para quem está empreendendo? Legal. Então, primeiro, você precisa, obviamente, de muita vontade e resiliência, mas você precisa entender o negócio, entender daquele mercado que você está tentando aquele problema que você está tentando resolver. Isso aqui não quer dizer que você sozinho precisa entender daquilo, mas como é que você, mais o seu time, coletivamente, ou você junta o que vocês conhecem, vocês têm uma combinação de conhecer o problema e conhecer as peças que você vai precisar colocar juntas para ter o seu produto, o seu serviço, que vai tentar atacar aquele problema. Então é isso, é meio que, se estivesse pensando em fazer uma grande viagem de barco, mais importante você tem que ter uma ideia de para onde você vai viajar, quem é o seu crew, né? Quem é a tripulação que está contigo no barco. Acho que nada é mais importante do que montar essa tripulação, entendendo bem como é que aquela tripulação junta, né? Cada pessoa, mas como é que elas juntas têm o que precisa para desbravar aquele mar. Porque você não vai nunca antecipar tudo que vai dar errado, mas você pode saber que vai dar um monte de coisa fora do que você esperava. Sim. E como é que você tem as pessoas dentro de casa para lidar com esse inesperado? E aí, acho que hoje em dia a capacidade de buscar conhecimento e informação não é uma barreira, ou é uma barreira muito mais baixa do que foi em qualquer outro momento da história. Talvez isso seja um dos grandes elementos que está por trás da aceleração de inovação, seja a combinação de mais recurso disponível com informação mais acessível, menos distante, mais acessível. Então, uma vez que você junte essa tripulação, buscar conhecimento e informação não vai ser o maior desafio. Buscar conhecimento e informação de que software usar, como ser desenvolvedor, quais são as melhores formas de montar isso, não estou minimizando o esforço. Vai ser um trabalhão, mas a informação vai ser fácil de achar. O seu time não vai ser fácil de achar. Isso é verdade. É chave. É o esforço mais difícil. É chave, sem dúvida nenhuma. Lembra que no mundo real é tudo uma combinação. Não é só competência, tem uma combinação de competência e sorte que tem que ser respeitada. Que quanto mais... um colega meu que falava que a única coisa importante no mundo é sorte, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Né? É um pouco isso. A sorte não vai vir se você ficar sentado esperando. Né? É saber que tem um imponderável enorme, mas que você se expõe a esse imponderável quando você busca as pessoas certas, segue uma estrutura lógica, cria flexibilidade, não bota todos os ovos na mesma cesta, tenta tomar cuidado e está aberto a saber que muita coisa vai dar errado. Se você interpretar erro como aprendizado, isso é bom. Então, é aquele paradigma, né? Esquecer um pouco daquilo que é feio errar, não posso errar. Esquece isso. Com base no erro que você vai aprender muito. Lógico, ninguém gosta, mas você vai aprender demais. Se você conseguir tirar o aprendizado em cima dos erros que acabam acontecendo, já valeu a pena, você vai enriquecer demais. Então vamos lá, hein? Perguntinha rápida, não pode ficar em cima do muro, hein? Não pode ficar. E vamos ver como é que você vai sair dessa saia justa aqui, ó. Tem coisas mais fáceis, outras um pouquinho mais delicadas. Vamos lá, trabalhar em casa ou no escritório? O que você prefere? Eu em casa. Eu tenho que trabalhar no escritório de vez em quando para poder juntar pessoas. Me fala o ano que você vai comprar um carro voador. Eu não sei em que ano eu acho que eu nunca vou comprar um carro voador. Mas eu vou comprar um carro voador nos próximos 10 anos. Você não vai mais comprar o carro, você vai comprar o serviço. E é tão cedo quanto os próximos 10 anos, porque já tem um cara vendendo. E tem um cara vendendo aqui no Brasil, e é uma empresa, uma subsidiária da Embraer. Essas coisas, às vezes, andam mais rápido do que a gente imagina. Então, eu não vou comprar nunca, porque o transporte é serviço. Mas a gente vai andar de carro voador na próxima década. Essa outra aqui, ó. Quero ver o que você vai falar para os seus clientes, hein? Lucro ou propósito? Você não consegue mais separar as duas coisas. Você começa pelo propósito, que ele te traz lucro. Se você olhar só para o lucro e não tiver propósito, você não vai conseguir ter time. Lembra que eu falei de time, né? Se você não tiver time, você pode voar por um tempinho, vai ser voo de galinha. É fundamental. Você tem um time bem encaixado, é fundamental. Não tem... Se tudo der certo, as pessoas vão ter opção, e se as pessoas tiverem opção, você não tem propósito, você não tem time.
Então, é simples assim. Seu ESG favorito? É o G, né? Minha origem. Olha, agora eu quero ver essa aqui, hein? Quero ver se sair dessa aqui, hein? Você que estudou nas duas. GV ou Poli? Cara, não precisa responder. Não precisa responder. Ele da Poli, sem dúvida, porque te ensina a aprender, e todo o resto da GV. Ó, essa aqui é para você que é esportista, hein, Camargo? Olha lá, hein? Jogar tênis ou pedalar? O que dá mais prazer? Pedalar. Mas tem que tomar cuidado quando a gente vai com os caras no Semucan. O que você acha que pode ser mais rico para o profissional? Uma faculdade ou empreender? Cara, qualquer resposta aqui é mentira. Eu acho que empreender vai ser... Se tiver uma faca na cabeça, uma arma na cabeça, tiver que escolher uma das duas, seria empreender. Mas eu acho que pode ser difícil conseguir fazer desse empreendimento a quantidade de sucesso e de aprendizados se não tem uma base de formação para te ajudar nesse empreendimento. Então, a pergunta é meio... É uma escolha meio de Sofia. Espero que poucas pessoas tenham que fazer esse trade-off de verdade, porque vai ficar coisa na mesa. Se puder fazer os dois, né? Aí, no caso, sempre... Quanto mais experiência tiver, melhor. Se for o caso, diminui a velocidade, diminui a ambição, mas não deixa... A formação acadêmica estruturada é muito mais valiosa no médio prazo, até do que no curto prazo. Sim. Porque um monte de conceitos que você aprende ali, né, vão te ajudar... Não é na pergunta óbvia, ele vai te ajudar na pergunta difícil lá na frente, que é você ter referências acadêmicas, metodológicas, vão te ajudar pra caramba. Voltando ao carro voador lá, o que você prefere? Ir para o Rio de Janeiro com um carro sem motorista ou um avião sem piloto? Eu vou essa piada, falando que sempre Rio de Janeiro, pode ir para outro lugar. Eu acho que eu prefiro o carro sem motorista, porque o carro sem motorista, a pior coisa que ele já está no chão. Você tem um grau de liberdade a menos. Eu só tenho o XY, que ele não tem o Z. As últimas duas aqui, hein? Rapidinho, olha lá. Viajar para a Lua ou para as Maldivas? Cara, para as Maldivas, lógico. Eu ainda não encontrei um que falasse que queria viajar para a Lua. Eu acho que é o seguinte, o cara que começa a pegar o dinheiro e montar o seu próprio ônibus espacial, é porque ele já cansou de ir para Maldivas. Como eu não cheguei nesse ponto ainda... Isso é verdade. Não, eu tenho vontade de ir para a Lua, desde criança eu quis ir para a Lua, não sei porquê, mas tudo bem. Não, agora... Certamente vai ser muito legal ir para a Lua, depois que um monte de gente já tiver ido, tiver certeza que o negócio funciona. Sem dúvida. Tá uma barraquinha de coco lá, aí a gente vai. Imagina, o pessoal tá naqueles foguetes sem piloto, sem nada, vai tudo automáticos. Imagina, você tá naquela bomba que explode, te leva lá para o espaço, sem um piloto, né? Muita, tem que ter legal. Hoje, né? Pelo menos hoje. Deve ser muito legal. Uma hora a gente vai se acostumar com isso, né? Em estar em veículos que não vão ter motorista nem nada, eles vão de forma automática. A última pergunta aqui, a mais clássica nossa aqui, hein? Essa aqui eu tô até fazendo um bolão. Príncipe Charles, vai ou não vai virar rei? Cara, eu acho que não. Olha, tá empatado até agora. Eu acho que não, cara. Pensei que, assim, até semana passada, enquanto a gente tinha a formação completa dos Rolling Stones, a gente podia acreditar em imortais, né? Agora... Mas tudo bem, né? Talvez a rainha não seja. Sabe, eu vou dar uma resposta bem mais legal. Ele não vai ser rei, sabe por quê? Por quê? Os caras não vão acordar um dia de manhã e perceber que é uma estupidez ter monarquia e vão resolver isso logo. Olha, tem muita gente ainda que acredita na monarquia no Brasil, hein? Beleza. Você lembra que eu comecei falando... Eu tenho os conhecidos, viu? Eu tenho os conhecidos. No time otimista, a gente acha que as monarquias vão cair. Legal. Camargo, puta, foi um prazer receber você aqui. Foi um papo muito, muito bacana. A gente já está estourando aqui 1h11 já. Foi muito
fácil, rápido. Olha, você deu uma aula, foi muito bacana, Camargo. Obrigado mesmo aí por ter aceitado o convite. E eu acho que, olha, quem não conhece um pouco dessa parte de investimento, como é que funciona e tudo mais, até sobre o viés de quem está querendo empreender e tudo mais, eu acho que foi um belo bate-papo, viu? Acho que vai ensinar bastante gente aí que não tem uma certa noção a realmente entender o mecanismo de como funciona e tudo mais, e o que ainda tem muito pela frente. Eu acho que foi muito, muito legal. E falo isso não é porque sou teu amigo, não, é porque realmente foi muito bom. Então, obrigado, Camargo, obrigado mesmo aí pela presença. Se você quiser, não sei, se quiser despedir alguma coisa, já vou encerrar aqui, hein? Se alguém tiver interesse nesses conteúdos, no site da BEM tem um monte de material de publicações que a gente faz. Inclusive, o que eu estava citando aqui do capital disponível para investimentos, etc., a gente refaz, no mínimo 2 vezes por ano, um estudo dos mercados de capitais. Tem números para provar que eu não estou mentindo sobre todos esses pontos lá naquele... para quem tiver interesse, procura lá para a Equity Report. Não, o site da BEM é muito fácil, tem uma quantidade de conteúdo enorme, é extremamente rico, vale muito a pena. Então, gente, obrigado por mais um programa aqui do Blog TMC, programa número 8. A gente teve aí o grande Gustavo Camargo, da Bain Company, com a gente, falando muito sobre essa parte de investimento, de mercados e tudo mais. Quero agradecer a todo mundo que está vendo os programas, acompanhando a gente. Lembrando que sempre a gente vai estar lá tem o site do Blog TMC, www.blogtmc.com. Pode encontrar a gente pelo Facebook, Instagram, além do YouTube, do Spotify, no LinkedIn também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, fazer comentário, criticar, trazer temas. A ideia do blog é justamente discutir. A gente quer trazer as ideias, levantar os temas para a gente entender um pouco mais, para a gente realmente analisar e procurar entender se realmente vai se tornar uma tendência ou não. Então, gente, muito obrigado por mais essa presença. Camargo, brigadão. Então, como sempre, a cada semana um novo tema, uma nova tendência. Obrigado.